supor que eu saio dessa curva aí de 85% de conservador. O que a gente tem hoje de recurso para tratar isso cirurgicamente? Assim, parece que melhorou muito. A gente estava falando sobre isso também, né? Temos recursos hoje que são fantásticos, né? Para poder melhorar esses pacientes, né? Como que é feito, doutor? A cirurgia de coluna passou por uma revolução nos últimos 10 anos. Esse processo já vinha, mas nos últimos 10 anos, assim, nós tivemos a real consolidação. Uau. Principalmente depois de 2021, que uma determinação da ANS obrigou os planos de saúde a fomentarem as novas tecnologias. Tá? Sim. Então, hoje, isso se tornou muito real após 2021, porque a ANS colocou no rol, tá, da obrigatoriedade do tratamento minimamente invasivo. Nós temos hoje bloqueios, infiltrações guiadas da coluna para casos mais leves. Casos de hérnia sintomática, que é o que mais assusta a gente, né? O paciente que está com dor, dormência, perda de força. A grande maioria dos casos hoje a gente consegue tratar por endoscopia, que é uma cirurgia, assim, revolucionária. Isso que eu queria te perguntar. Quando a gente fala de endoscopia, eu só penso naquele exame que faz aqui, só né? pensa aqui, né? Mas como é que é feita essa? Então, assim, é uma videoendoscopia para cirurgia de coluna, tá? Ela tem uma gama muito grande de procedimentos que podem ser associados e a abordagem, assim, de uma muito vasta variedade de doenças da coluna. Uau. A mais comum é a hérnia discal, mas a gente pode tratar cisto, alguns tipos de tumores de coluna, estenose medular, que é uma doença mais do idoso, né? Sim. E isso é muito bacana, porque hoje a gente consegue fazer uma cirurgia dessa com anestesia local e sedação. Não acredito. Anestesia local e sedação. A grande maioria dos casos, anestesia local, sedação, alta após 3, 4 horas do procedimento. 3, 4 horas? 3, 4 horas do procedimento. Ou seja, quase um exame. É quase um exame. Ele interna, opera, ele alimentou após o procedimento cirúrgico, ele é colocado para deambular, deambulou, estou sem dor, estou bem, casa. Uau! Casa. E aí o tratamento fisioterapêutico começa imediatamente aí também. A gente começa o trabalho de prevenção, de reabilitação. Geralmente uma coisa interessante, ninguém tem dor e sai operando na primeira semana. Sim. Você vê isso todo dia. Sim. É um paciente que já está em sofrimento, isso. Que ele já medicou, que ele já fez fisioterapia, tudo, né, ele já... É exceção, né? Ele já foi para acupuntura, já tentou tudo. E o que a gente percebe? É um paciente que já diminuiu muito a demanda muscular dele e ele chega para mim já com atrofia. Ele já entra com atrofia, com desbalanço muscular. A gente vai operar, mas opera e devolve um paciente sem dor, mas um paciente com atrofia severa muscular, com desequilíbrio, e é onde o trabalho de fisioterapia, fortalecimento muscular... Com uma cinesiofobia absurda, né? Muito. E tem uma síndrome, quase todos provam também, que dificulta muito o meu e o teu trabalho, que se chama pain avoid. Ele tem medo de sentir aquela dor de novo. Então, o paciente, perceba, ele tem medo. Não, você chega, vou reabilitar ele. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele fica travado. Não estou com dor, mas está doendo? Não. Mas eu tenho medo de voltar a sentir dor. Então, ele tem que ter um tempo até para poder trabalhar a cabeça e aceitar que... Mesmo porque, assim, quando a gente pensa nesse pain avoid, né, Daniel? Eu adaptei meu corpo inteiro para não sentir dor. Então, eu mudei o meu balanço pélvico, eu mudei a estabilidade da minha coluna, eu mudei meu eixo de gravidade total. Mecanismos compensatórios todos, forma de dormir. Forma de dormir, todos cursam com isso. Aí vem a doutora fisioterapeuta muito empolgada e a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Eu tô falando isso para meus colegas fisioterapeutas porque é muito delicado. Porque nós não estamos falando mais só de uma restauração biomecânica ou física. Mas a gente está falando de um trabalho que é olhar para esse paciente e pensar como é que eu posso devolver a função, mas respeitando as red flags dele. O tempo dele. O tempo dele, porque é diferente, porque ele mudou... Foram anos mudando uma dinâmica, uma biomecânica do corpo para essa adaptação, para ele dar conta de viver. E daí, é tão legal quando a gente fala isso, né, Daniel? Porque eu sei que é rápido. A restauração que você faz ali, a dor, ela some. Mas a dor mecânica some. Mas a dor emocional não sumiu.
não some, a fraqueza muscular, principalmente no idoso, a gente tem operado muito paciente idoso. Eu operei semana passada um senhorzinho de 89 anos. Uau! Uma hérnia grande, mas ele estava 2 meses acamado. Tadinho. Aí, como que você quer que um paciente saia de uma situação dessa, rapidamente, sarcopênico, né? Sarcopênico. e vai deambular no outro dia? Não tem jeito, né, Daniel? Então, assim, gente, é a individualidade de cada caso, né? Então, eu sempre falo muito isso nas minhas aulas para os meus alunos, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo, porque não é o que você tem vontade de fazer, mas é o que o paciente consegue funcionalmente, né? E por isso que a gente usa uma escala, que é a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, sabe? Então, a gente sempre pergunta para o paciente, sabe, Daniel, assim, qual que é a sua vontade a partir de agora? Tá, você operou. O que você não fazia antes que você tem vontade de fazer agora? Quer fazer. Essa é a nosso objetivo principal, o nosso objetivo estratégico principal. A partir dali, a gente constrói um plano de ação para que o paciente tenha aquilo como uma referência também. Uma meta. Uma meta. Exatamente. Ele vai fazendo umas mini metas até chegar naquele objetivo estratégico final, sabe? Mas para que ele tenha o tempo de dessensibilização da dor. Fundamental, né? É desensibilizar ele da dor, porque é diferente. E a proteção que ele chega para mim, especialmente nos pós-operatórios, é muito grande. A proteção que ele chega é muito grande. E outra coisa interessante, a gente observar que quanto mais tempo esse paciente passou em sofrimento, maior é o período para ele conseguir essa dessensibilização. Na grande maioria das vezes, o paciente veio de uma história arrastada, ele demora mais tempo. E aí a gente precisa ser muito né? sensível, né, Daniel? Muito sensível, ter muito tempo com esse paciente, muita habilidade, né? E é o que eu sempre falo, assim, é você olhar não para as hard skills, sabe? Mas para as suas soft skills. Uma escutativa, amorosa, carinhosa, entrar mesmo no mundo dele e desenvolver essa empatia para cuidar dele com maestria. E é tão legal quando a gente tem um resultado bom, né? É bom demais, né?